Eu vim até aqui para conversar com vocês sobre dicas valiosas de como ter uma saúde mais resistente, como ter uma imunidade mais blindada, como resolver problemas de saúde, por que esses problemas apareceram. É importante descobrirmos as causas, porque se nós descobrirmos as causas, nós poderemos ser protagonistas da nossa história. Nós poderemos mudar a rotina de como tem sido a nossa vida. Talvez você passe por uns momentos difíceis na sua vida. Talvez você está com dores nas articulações. Talvez você sofra de hipertensão arterial. Talvez você sofra de diabetes, ou de obesidade, ou de doença da gota, ácido úrico. Ou talvez você tenha problemas respiratórios, ou problemas de origem sexual, dos órgãos sexuais, como, por exemplo, queda da libido, ou disfunção erétil, né, para os homens, enfim. E nós gostaríamos de conversar com você hoje sobre as possibilidades da sua vida ter uma melhora, de ter algo que vai alavancar a sua condição de saúde e você vai poder rejuvenescer e ter melhorias da sua qualidade de vida. Vamos comigo? Quero te convidar a virmos juntos e estudarmos sobre este assunto. Vem comigo? Muito bem. Então, agora eu quero falar para vocês que é possível ter uma qualidade de vida melhor. É possível sim. Não é muito divulgado hoje este assunto, mas existe alguns segredos que vocês podem descobrir juntos comigo aqui hoje e nós poderemos ter uma qualidade de vida melhor. Pensemos um pouquinho na vida de hoje como tem sido. A vida moderna, ela é cheia de agitação, muitos compromissos, muitas obrigações, muitas cobranças, né? Muito estresse, muita ansiedade. E muitas vezes as pessoas nem param para se alimentar corretamente. Aproveitam uma brecha de tempo aqui, outra ali, comem o que tiver mais fácil pela frente, algum produto industrializado, algum fast food que já tem fácil ali na esquina, que é só rapidinho comprar. E isso ocasiona uma sequência de fatos. As pessoas ficam com dores de cabeça, elas ficam estressadas, elas ficam impacientes, elas ficam insatisfeitas. A sua vida parece que perde o propósito. E elas novamente descobrem que o prazer praticamente só existe na hora da comida. Uma comida que é estimulante, uma comida que é concentrada em farinhas refinadas, em altas taxas de açúcares, altas taxas de gordura e de sódio também. E isso vai, com o tempo, sendo depositado no seu organismo. E as suas células, que precisam de muita coisa saudável para viver, vão ficando intoxicadas aos poucos e aquilo que elas nunca imaginaram que um dia ia acontecer, acontece. E a obesidade chega. A obesidade chegando é fato de nós lembrarmos que não fica impune. As pessoas sofrem uma consequência devido à obesidade. Será que alguma coisa vai mudar na sua vida se você adquirir um peso extra, um peso maior do que é o recomendado para a sua altura, né, para o seu biotipo? Então, vamos estudar juntos as consequências que acontecem na vida da pessoa, que são mudanças que elas fizeram no seu estilo de vida. Então, existem algumas enfermidades que são doenças do estilo de vida, que elas podem ser complicadas simplesmente por hábitos que a pessoa escolheu adquirir e por se infiltrarem na sua vida devido à necessidade da rotina agitada e estressada que nós vivemos hoje, certo? Então, gostaria de incentivar você, a gente a estudar sobre isso. Por exemplo, as pessoas obesas, elas frequentemente sofrem de depressão, elas têm dificuldade de dormir, elas têm apneia do sono, elas têm doença arterial, seja hipertensiva ou seja doença arterial obstrutiva, elas têm gordura no fígado, elas são mais propensas a ter câncer, a ter dificuldade para reter a urina depois de uma certa idade, tanto homens quanto mulheres,
têm incontinência urinária devido ao aumento do volume abdominal. Elas têm também intertrigo, que é uma irritação nas coxas devido ao aumento de peso. Muitas vezes aparecem as doenças articulares, né, como agotas, dores, inflamações nas articulações devido ao aumento do ácido úrico. Elas têm problemas, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, refluxo gástrico, diabetes, né? Seu pâncreas muitas vezes para de funcionar, doença na vesícula biliar, geralmente calculosa. Elas têm dificuldade com a parte da fertilidade e elas têm maior risco de trombose. Então as pessoas sofrem realmente. Agora, por que isso tudo acontece? É porque a doença inflamatória, a doença da obesidade é considerada uma doença inflamatória. Quando estamos com a massa, com o nosso nível de massa gorda muito elevado, nós temos uma produção de substâncias que são chamadas de adipocinas. As adipocinas são substâncias que aumentam a resposta inflamatória do corpo. Elas desregulam o balanço energético e elas deixam você com inflexibilidade metabólica e descontrole do seu ciclo circadiano. Então, a pessoa que está neste nível de ter uma concentração de gordura, tanto visceral quanto gordura periférica, elas vão ter uma alta taxa de adipocinas. Então, elas vão sentir doenças inflamatórias vindo mais frequentemente. Elas vão ter dores nas articulações, dores na coluna, hérnia de disco, artrose no joelho, bursite no ombro. E elas também vão ter inflexibilidade metabólica, elas vão ter dificuldade de superar, por exemplo, uma ausência de nutrição, uma restrição calórica. Elas vão se sentir mal quando ela passar da hora de comer. Vai chegando a hora de comer e a pessoa que já está com esse problema de obesidade, ela sente fraqueza, escurece a vista, né, fica tonta e ela fica fraca, às vezes dá tremores, né? Isso se chama inflexibilidade metabólica, porque seu fígado perde a capacidade de fazer gliconeogênese, que é a liberação da energia que ele acumulou. Então, ele só acumula energia, ele não consegue liberar energia. E, consequentemente, a pessoa tem alteração do seu ciclo circadiano. Ela tem dificuldade de sono e repouso. Então, a gente chega diante de uma situação onde temos que tomar uma decisão. Que decisão importante nós temos que tomar? Chegamos numa situação no nosso mundo onde a indústria alimentícia ela apela, né, para o apetite das crianças, dos jovens, dos adultos também. E as crianças a gente vê nos supermercados, não sei se vocês já prestaram atenção, a gente vê crianças fazendo verdadeiros escândalos, né, no supermercado, pedindo um salgadinho, pedindo um iogurte, pedindo balinhas, pedindo de forma até agressiva com seus pais. Por quê? Porque essas crianças não aprenderam com os seus pais através do exemplo. Então, a gente pode pensar o seguinte: se os pais querem dar uma melhor qualidade de vida para os seus filhos, eles agora têm que tomar uma decisão e mudar a qualidade da alimentação e dos hábitos na sua família. Porque aquilo que você muda vai fazer diferença não só para você, vai fazer diferença para toda a sua família e vai beneficiar muitas pessoas se você, né, usar essa mudança de hábitos. Então, veja bem, a decisão importante que a gente tem que pensar. Nós estamos agora numa encruzilhada. Agora, em 2020, o mundo inteiro, né, está vivenciando ainda uma crise devido ao enfraquecimento da saúde de forma global. Por que as pessoas estão adoecendo tão facilmente? Porque um simples vírus está derrubando tanta gente. Porque as decisões importantes talvez ficaram adiadas. E essa encruzilhada que nós estamos, ela só tem dois caminhos. Um caminho leva para a vida e outro caminho leva para a morte. E depende de nós escolhermos se teremos ou não as doenças relacionadas ao estilo de vida. Porque existem algumas doenças genéticas, mas são uma pequena taxa, uma pequena porcentagem em relação à maioria das doenças. E existem mortes por doenças genéticas, mas são uma pequena taxa. Existem também as mortes e as doenças causadas por acidentes.
né? Mas essas não são as causas principais das enfermidades, dos usos dos leitos hospitalares. Então, nós temos uma decisão importante a fazer. O que nós vamos escolher colocar na nossa boca? Será que nós vamos escolher aquilo que mais é chamativo para o nosso apetite? Aquilo que a gente fala assim que gosta mais? Ou será que nós vamos escolher alimentos variados, coloridos, ricos em vitaminas, ricos em flavonoides, rico em antioxidantes, alimentos ricos em fibras, que vão nos levar para o melhor caminho? Tudo depende da nossa escolha. Será que nós vamos escolher chegarmos a uma idade madura e termos que nos defrontar com doenças graves? Parar numa UTI, depender de máquinas para o rim funcionar ou para os órgãos funcionarem? Ou será que nós vamos estar bem, dispostos, animados, com capacidade para se exercitar, com capacidade para ter uma vida normal? Qual decisão nós vamos tomar? Será que nós vamos escolher entrar em crise mental e emocional por falência dos nossos órgãos, que já não secretam mais as substâncias necessárias para que a gente possa ter alegria? Ou nós vamos escolher viver uma vida plena, cheia de satisfação, sem problemas de ordem assim, de tristeza, de pesar, de angústia, de pânico? Tudo depende de qual decisão nós vamos tomar. E nós aqui do Instituto Revitale queremos ensinar você a ter uma melhor qualidade de vida. Preste atenção, os hábitos da sua saúde dependem grandemente daquilo que você escolhe para a sua vida. Existem 8 leis de saúde, 8 leis que nós temos que respeitar para que a nossa saúde funcione bem. Quem inventou essas 8 leis? Não fomos nós. Nós encontramos essas 8 leis descritas na Bíblia. Foi o nosso Criador que criou essas leis, porque Ele foi quem nos fez. Então, Ele sabe perfeitamente como manter a nossa integridade física, como preservar a nossa saúde para que nós tenhamos uma vida mais produtiva, mais útil, mais cheia de propósito, cheia de significado. É isso que nosso Deus dá. E nós do Instituto Revitale, nós focalizamos nisso. Nós queremos que você tenha este tipo de qualidade de vida que vai proporcionar a você, você saber escolher exatamente aquilo que é melhor para a sua vida. Então, nós vamos aprender o seguinte, que existem leis. A primeira letra do nosso nome, Revitale, que também é um acróstico, significa repouso. Nós precisamos, são 8 leis, tá? Então, nós precisamos destas 8 leis para o nosso corpo funcionar bem. A primeira letra, repouso. Repouso é muito importante para a produção dos nossos hormônios do crescimento, para a produção da melatonina, que é um hormônio que coloca em harmonia os neurônios e fazem eles funcionarem adequadamente. Nós precisamos também do exercício, porque sem o exercício físico não acontece uma respiração vigorosa de oxigênio e também não acontece uma circulação adequada de sangue. Então, nós precisamos do repouso, do exercício, nós precisamos também da ventilação. Janelas abertas, ar puro, oxigênio, evitar a proximidade de ruas muito trafegadas por veículos que liberam monóxido de carbono. Então, nós temos que evitar a contaminação do ar e preferir o ar puro. Mesmo durante a noite, deixar as janelas da nossa casa, o quanto possível, ventilarem, abertas, para que nós possamos receber o oxigênio puro. Outro item importantíssimo é a ingestão de alimentos saudáveis. Nós podemos escolher aquilo que nós vamos comer, e aquilo que nós escolhemos comer formará todas as células do nosso corpo, que são renovadas de tempos em tempos. Outro detalhe importante é a temperança. A temperança significa nós sabermos ficar no ponto certo do equilíbrio e não cairmos nem para o exagero de um lado, nem para o exagero do outro lado, mas sabermos passar pelas dificuldades da vida fazendo boas escolhas.
Na temperança, diferente do que as pessoas por aí falam, nós devemos usar as coisas que são boas com moderação. E devemos evitar completamente aquilo que não é saudável. Então, por exemplo, bebidas alcoólicas não é para ser usado com moderação. Bebidas alcoólicas é para ser rejeitado. Isso é temperança. A letra T, temperança. Rejeitar completamente as coisas que são maléficas para o nosso corpo. E usar com moderação as coisas que são saudáveis. Não deveríamos comer só porque um arroz integral é saudável, comer demais arroz integral. Então, isso é a temperança. A outra lei de saúde é o uso da água. Água em abundância. Deveríamos beber de 34 a 40 ml por quilo de peso por dia, num dia normal. Se o dia for muito quente ou se nós fizermos bastante atividade física, que suarmos muito, deveríamos aumentar esta quantidade de água. E outra lei de saúde é a luz do sol. Nós sabemos hoje que a luz do sol ela é responsável pela produção de uma vitamina que hoje já se descobriu que é um hormônio, a vitamina D. Ela é decorrente dos raios do sol, os raios ultravioleta que produzem a vitamina D na nossa pele. Então, nós precisamos nos expor ao sol, sem protetor solar. E teria que ser alguns minutinhos, entre 15 e 20 minutinhos, no horário de pico, quando o sol incide de forma perpendicular sobre a nossa pele. Então, esses remédios da natureza, eles nos ajudam a ter uma qualidade de vida maior. E Deus quer que a gente possa ter uma qualidade de vida maior. Peraí, mas eu esqueci de falar um remédio, é o último e é o mais importante, que nós vamos mostrar para vocês agora. O remédio mais importante é a confiança e a esperança em algo maior, em um Deus que nos criou, que nos ama, que nos cuida, que nos protege, com quem nós podemos conversar, com quem nós podemos desabafar. E confiando nesse Deus maravilhoso que nos criou, nós poderemos passar pelas dificuldades maiores que existem, porque nós teremos fé e a certeza de que Ele estará conosco. E nós poderemos superar grandes obstáculos com esse Deus. Isso é o propósito de nós seguirmos as 8 leis de saúde, porque nós poderemos ter uma vida muito mais cheia de vigor, seguindo essas regras, essas 8 regras. Revitale significa todas essas regras. Repouso, exercício, ventilação, ingesta saudável, temperança, uso da água, luz do sol e esperança em Deus. Queremos que vocês todos alcancem estes objetivos. E agora eu vou mostrar para vocês as opções que nós temos para recuperar, para reconquistar esses 8 princípios de saúde na nossa vida. Nós aqui do Instituto Revitale, nós ajudamos vocês nesse propósito. Já atendemos mais de 1.000 pessoas em até 9 países. Nós ficamos felizes por sabermos que já estamos com um alcance tão grande. Não divulgamos, não fizemos nenhuma grande propaganda, mas nós atendemos pessoas com muito carinho, com muita atenção, ajudando e fortalecendo elas para que obtenham esses hábitos saudáveis de vida. E são estes que nós gostaríamos de compartilhar com você, porque esses hábitos vão favorecer a sua qualidade de vida. Primeiramente, no Detox aqui no Instituto Revitale, nós estamos atendendo pessoas nas suas próprias casas, para que possam ser atendidas mesmo durante a pandemia, para que possam ser atendidas mesmo que morem em lugares distantes de nós. Nós sugerimos, para começar o detox, fazer uma limpeza por dentro, endoclean, ou seja, nós vamos fazer uma faxina, uma limpeza por dentro do nosso corpo e vamos purificar o eixo principal do nosso corpo, que é o nosso intestino. A Universidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, eles propuseram uma dieta hipocalórica, que ela mimetiza, que ela faz semelhantemente, o papel semelhante de um jejum.
a sigla em inglês é FMD. Esse tipo de dieta, ele provou aumentar a longevidade, reduzir o índice de câncer, ativar o sistema imunológico, que é muito necessário agora nesta época de pandemia que nós estamos vivendo, reduz as doenças inflamatórias, retarda a perda óssea, a perda de cálcio, né, no osso, mineral ósseo, e melhora a capacidade cognitiva. Isso facilita e melhora todos os órgãos do corpo, fazendo com que a pessoa sinta um rejuvenescimento, uma satisfação enorme por estar sentindo que as suas células estão sendo liberadas das toxinas que as impediam de funcionarem completamente. Nesse detox, nós também divulgamos e ajudamos você a fazer esse endoclean, a fazer a desvermifugação, que é uma eliminação dos vermes intestinais que sugam as suas energias, que sugam o seu alimento intestinal. Fazemos uma reconstrução do epitélio intestinal, aquelas células que foram lesadas por anos e anos e anos de uma alimentação ácida, uma alimentação cheia de químicos, cheia de industrializados. Nós ajudamos você a fazer também a combustão de impurezas acumuladas no seu corpo, onde você vai queimar essas impurezas e liberar espaço para novas células desenvolverem de forma plena. Nós vamos incentivar você a melhorar a sua circulação, melhorar a sua respiração, promovendo então um sangue mais rico em oxigênio e que chegue até as partes distantes do seu corpo. Nós vamos incentivar você a fazer uma ingestão de alimentos saudáveis. Você vai aprender a fazer receitas, pratos que são completamente saudáveis, ricos em fibras, ricos em vitaminas e minerais. Nós vamos ajudar você a fazer a recomposição da sua flora intestinal, formando o microbioma mais equilibrado, um microbioma que vai proporcionar uma atividade plena das suas células intestinais. E, ao mesmo tempo, vamos ajudar você a ter uma melhor conexão com Deus, uma melhor amizade com Deus, um melhor companheirismo com Deus. Para isso, vamos entender o que acontece que faz a gente adoecer, o que acontece quando a gente ingere alimentos industrializados. Eles são ricos em radicais livres. O que são radicais livres? Imagine um átomo que faz parte das suas células, um átomo normal, um átomo saudável. Ele tem um núcleo e ele tem uma trajetória onde os elétrons circulam aqui ao seu redor. Aqui, por exemplo, nós temos um átomo com 2 elétrons. Se esse átomo perder um elétron, ele se torna um radical livre. Ele deixa de ser saudável e passa a ser prejudicial, porque ele perdeu um elétron. E o que acontece com esse átomo que perdeu um elétron? Esse elétron livre, ele vai produzir uma lesão profunda na membrana da célula que está próxima a ele. E este átomo também, que perdeu esse elétron, ele se torna abrasivo, ele se torna prejudicial, ele se torna um consumidor da sua saúde. O que promove o aumento dos radicais livres? A poluição, a radiação solar feita em momentos errados, o próprio metabolismo que a gente também, ao caminhar, ao fazer as atividades, a gente também pode liberar moléculas com um elétron solitário, ou seja, com um elétron faltando, aqui. São os radicais livres. E para isso, os antioxidantes são a melhor solução. Os antioxidantes são doadores de elétrons. Então, aqui está um antioxidante e aqui está uma molécula com radical livre. Olha, faltando um elétron aqui que saiu. O antioxidante, ele dá um elétron para cá e completa esse elétron que estava faltando e torna aquele átomo mais equilibrado e não agressivo. Agora, se aquela agressão é perpetuada através dos raios ultravioletas, em excesso, através dos ambientes poluídos, através do estresse, alimentação que não é saudável, tudo isso vai produzir um acréscimo de radicais livres. E os radicais livres vão estragar a membrana celular, vão destruir essa célula. Mas, se existirem os antioxidantes, vão proteger essa célula.
Agora imagine uma célula aqui normal, cheia de... Agora que ela ficou intoxicada com radicais livres e ela está sendo atacada. Se a célula permanecer neste ataque por muito tempo, o que vai acontecer com esta célula? Ela vai sofrer um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo vai ser a causa de lesões no DNA e provocar mutações nesta célula. Eu queria conversar com vocês agora sobre o que aconteceu com a experiência que foi feita na Universidade de Wisconsin-Madison em 2009. Foram feitas umas experiências com os macaquinhos, macacos rezos. Eles acompanharam vários macacos e fizeram 2 grupos de macacos. E eles deixaram alimentação a livre demanda. Eles comeram quanto queriam e eles se alimentavam um pouco a mais do que precisavam, mas eles tinham alimentação farta, tinham bastante comida para eles comerem a quantidade que eles quisessem. E outro grupo de macaquinhos, eles recebiam uma restrição calórica. Eles recebiam menos comida do que o outro grupo, aproximadamente 30% a menos. E isso era distribuído ao longo do mês. Então, eles poderiam ficar um dia comendo menos, ou durante algum tempo, todos os dias comendo menos, para que no final desse 30% a menos, ou eles podiam alguns dias comer a quantidade normal e alguns outros dias eles ficariam em jejum uma parte do dia, demoraria a chegar à alimentação. E esses macaquinhos tiveram resultados muito diferentes. Aqueles que comiam livremente, fartamente, quanto quisessem, e aqueles que tinham restrição calórica. Esses macacos tiveram um resultado bem diferente um do outro. Por quê? Eles tiveram uma diferença na sua alimentação. Vamos ver o que aconteceu com esses macaquinhos? Olha só. Aqui está mostrando 20 anos depois o que aconteceu com a primeira classe dos macacos e com a segunda classe dos macacos. A primeira classe que comeu livremente, ela envelheceu mais rápido, ficou com vários pelos mais embranquecidos que o outro. Ela teve um índice de câncer mais ou menos 50% mais que o outro. Ela sobreviveu menos do que essa classe aqui, teve mais doenças cardiovasculares e tiveram mais resistência à insulina, diabéticos. Nesta classe aqui que comeu mais, teve todas essas complicações. E a outra classe que teve uma restrição de 30%, eles estavam com a melhor aparência, com um físico melhor, com a musculatura melhor, com a disposição melhor, com a pelagem mais bonita, com a capacidade cardiovascular. E eles ainda tiveram uma vida mais longa, tiveram uma longevidade. Essa pesquisa foi feita com macacos em 2009, mas até hoje ela influencia as pesquisas médicas que têm sido feitas, principalmente agora nos últimos anos. E isso é muito interessante, porque isso mostra que existe uma possibilidade da gente agir de forma diferente e mudar a nossa realidade. Veja bem que resultado magnífico esses macaquinhos que foram submetidos a uma restrição calórica tiveram. Eles tiveram uma melhor qualidade de vida na sua velhice. Então, vamos lá. Vamos pensar que nós também poderemos ter uma qualidade de vida melhor? Como? Vamos fazer também um endoclean, que é uma limpeza interna. Essa limpeza interna também pode ser chamada de jejum ou dieta restritiva ou restrição calórica. Talvez a maioria de vocês pense, mas eu não tenho coragem de fazer uma coisa dessa, e enfia a cabeça no buraco pensando, isso não é para mim, eu não tenho capacidade de ficar sem comer, eu não aguento nem 2 horas ficar sem comer, eu passo mal, eu sinto fraqueza, minha vista escurece, eu sinto tonturas, eu preciso beliscar toda hora alguma coisa. Pode ser que você esteja nessa situação. Mas eu queria te convidar a você fazer uma experiência. A gente já atendeu muita gente, já atendemos muitas pessoas e todas, depois que passam pela experiência, experimentam uma melhoria significativa na sua qualidade de vida, na sua disposição, na sua qualidade do sono, na sua
tranquilidade na sua paciência para lidar com os filhos, para lidar com problemas difíceis. Isto realmente faz a diferença na vida de quem experimenta. E eu queria convidar você a ter coragem de experimentar. Sai do buraco, não tenha medo, vamos ter coragem de saber o que vai acontecer. Vamos experimentar, abrir a nossa mente para tentar algo diferente, talvez algo um pouco difícil. Eu não falo para vocês que seja fácil, realmente é um pouco difícil, mas é totalmente possível, se nós entendermos que isso vai ser para o nosso benefício. Nós vamos aprender a usar alimentos saudáveis, mas vamos aprender especialmente, durante um período, a deixar o nosso pratinho vazio, para descobrir o benefício que isso vai proporcionar ao nosso organismo. Existe um cientista que em 2016 ganhou um prêmio Nobel, é o Yoshinori Ohsumi, que é um médico, pesquisador, e ele fez uma pesquisa sobre o jejum intermitente e a restrição calórica. Ele descobriu nas leveduras, no fermento de pão, que depois de um tempo, sem alimentos disponíveis, as células comem os lixos, as impurezas que existem dentro das células. E isso proporciona uma limpeza interior. Isso proporciona um método que faz com que a célula fique limpa por dentro. E essa pesquisa dele foi muito interessante e teve uma grande divulgação a nível mundial. Agora eu convido com você a pensar comigo um pouquinho. Como será que vai o seu eixo principal que existe no seu organismo, que é o seu intestino? Será que ele está igual neste exame aqui de raio-x contrastado, que é um exame que eu trabalho fazendo isso? Gente, essa pessoa aqui, o intestino dela estava bem prejudicado. Algumas partes estavam afiladas, talvez haja algum tumor aqui na parede do intestino, provavelmente aqui. Algumas partes mal preenchidas, outras partes cheias de depósitos, irregularidades, o sigmoide aqui muito longo. Isso aqui é causado por erros alimentares perpetuados por anos e anos e anos. O intestino da gente deveria ser assim, bem saudável, com a mucosa de revestimento bem vascularizada. Aqui são as vilosidades do intestino que servem para absorver os alimentos e transportá-los até o sangue que corre dentro desses vasinhos que depois esses alimentos vão ser encaminhados para o fígado e dali vão ser processados para todo o corpo. E nesta mucosa aqui também existem as células que são ligadas ao sistema nervoso nosso, são as células cromoafins, são as células que produzem a serotonina. Então, quando nós estamos com o intestino todo prejudicado, com alimento inadequado, com substâncias que produzem acidez aqui, essas velocidades vão ser prejudicadas, vão ser machucadas e o nosso intestino não funciona tão bem. O que nós queremos propor para vocês é uma reconstrução do seu intestino, uma limpeza interna, para que essas células aqui, alinhadas uma ao lado da outra, possam receber o alimento mais limpo, mais puro que virá em seguida, depois da limpeza, depois do endoclínio, para que possam ser absorvidos os nutrientes e passados para a corrente sanguínea que corre logo abaixo. E eu queria perguntar para você, e aí, qual que é a sua escolha? O que você quer para a sua vida? Você quer envelhecer com saúde ou você quer ficar numa cama sentindo dores, dependente de muitos remédios, muitos analgésicos, ou você quer ter disposição, liberdade para respirar, liberdade para se exercitar, suas articulações funcionando completamente bem? Eu quero sugerir a você que você faça a escolha certa. Escolha rejuvenescer a sua saúde. Procure um propósito novo na sua vida, Nós sugerimos que você procure algo novo, que venha trazer soluções para a sua vida. E não aquilo que você já viu que os seus avós fizeram e deu errado, seus pais fizeram e deu errado, e todos vêm sofrendo de enfermidades. Procure algo novo. Existe opção nova para que você possa ter saúde de verdade.
escolha rejuvenescer. A equipe Revitale é um instituto ligado à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos um instituto de apoio à Igreja Adventista. Estamos filiados à OCI, que é um grande ministério a nível mundial. E você pode nos encontrar facilmente em alguma dessas opções. Pelo WhatsApp, nesse número que está aqui, DDD 35 998 72 6760. Ou então você pode achar algumas palestras nossas e algumas reuniões que nós fizemos no canal do YouTube Instituto Revitale. Ou também pode procurar o nosso site, que ainda está em construção, mas já temos alguns materiais lá, institutorevitale.org. Nós esperamos você e desejamos que você tome a decisão correta na sua vida e venha até nós para nos conhecer e trabalharmos juntos a sua saúde e a sua regeneração. Fica aqui um convite para você, para que participe junto conosco do nosso programa de detox e possa libertar o seu organismo de dores, de dificuldades, de ansiedades, de depressão, de diabetes mal controlada, de ansiedade, de tantas coisas que nós vemos nos dias de hoje. Convidamos você a fazer essa experiência. Nos procure e teremos o maior prazer de atendê-lo. Muito obrigada.